Nos ajude, Senhor, a compreender Tua vontade. Señor, ayúdanos a comprender tu voluntad, Especialmente o desejo do seu coração no casamento. especialmente el deseo de tu corazón en este matrimonio. Que o Espírito Santo possa falar conosco. Que el Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros. E que seja a bênção do Senhor conosco. Que sea la bendición del Señor con Em nosotros. nome de Jesus Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Desejo falar um pouco sobre o mistério do casamento. Deseo hablar un poco acerca del misterio del matrimonio. Em Eclesiastes 3:11, En Eclesiastés capítulo 3, verso diz 11. Salomão: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Dice Salomón, Dios hizo todo hermoso en su debido tiempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, Y también colocó eternidad en el corazón del hombre, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. sin que el hombre pueda descubrir todas las cosas que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Deus é perfeito e fez tudo no seu devido tempo. Dios es perfecto y Él hizo todo en su debido tiempo. E Ele criou todas as coisas em sua soberania, Y Él creó todas las cosas soberanamente e o homem como a coroa da sua criação. y el hombre como la corona de su Que creación. privilégio único, Qué privilegio único, o homem ser feito à imagem e semelhança de Deus. el hombre ser hecho a imagen y semejanza de E ele Dios. agora pode compartilhar dos sentimentos de Deus. Él ahora puede participar y compartir los sentimientos de Dios. O homem passa a desfrutar das virtudes de Deus, aquelas virtudes comunicáveis. El hombre pasa a disfrutar aquellas virtudes que Dios desea comunicar. Então Deus coloca a eternidade no coração do homem. Entonces Dios coloca eternidad en el corazón del hombre. E isso é um grande mistério. Y eso es un gran misterio. Precisamos nos lembrar que não somos dessa terra. Necesitamos recordar que no somos solo de esta tierra. Nós estamos aqui, mas a nossa verdadeira cidade é celestial. Nosotros estamos aquí, pero nuestra verdadera ciudad es celestial. Então, sem que o homem pudesse descobrir as obras que Deus fez desde o princípio, Entonces, sin que el hombre pueda descubrir las obras que Dios hizo desde el principio, a cada vez que ele obedece a Deus, cada vez que el hombre obedece, ele começa a descobrir mais desse mistério que Deus colocou no seu coração. él comienza a descubrir cada vez más ese misterio que Dios colocó en su corazón. Deus colocou seus sentimentos eternos dentro do homem. Dios colocó sus sentimientos eternos dentro del hombre. E entre esses sentimentos, o mais sublime é o mistério do amor do homem por uma mulher. Y entre esos misterios, uno de los más sublimes es el misterio del amor de un hombre por una mujer. Ao ponto que Salomão também falou em Provérbios 30. Al tal punto que Salomón habló en Proverbios 30. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Hay tres cosas que son muy maravillosas para mí. Na verdade, há quatro que eu não entendo. De verdad hay cuatro que yo no entiendo. O caminho da águia no céu, El camino del águila en el cielo, o caminho da cobra na rocha, el camino de la serpiente en las rocas, o caminho do navio no mar el camino de un barco en el mar e o caminho do homem com uma moça. y el camino de un hombre con una mujer. Salomão não entendia o caminho de um jovem com uma donzela. Salomón no entendía el camino de un hombre con una joven. E você acha que pode entender? Y usted haya que puede entender, Tudo muda no jovem. todo cambia en este hombre. Recentemente, conversando com o Jonathan, ele já não falava coisa com coisa. Recientemente, hablando con Jonathan, ya no coordinaba las dos cosas. O fato de estarmos aqui é resultado dessa obra misteriosa de Deus entre um jovem e uma jovem. El hecho de estar aquí es el resultado de esa obra misteriosa de Dios en el hombre con la mujer. Salomão não entendeu. Salomón no entendía. Nós também não entendemos. Nosotros tampoco entendemos, Nós só podemos desfrutar da graça de Deus mas podemos disfrutar de la e gracia de dos Dios seus cuidados. y de sus cuidados. O amor verdadeiro requer sacrifício. El amor verdadero requiere sacrificio. Quando é só sentimentalismo e paixão natural, Cuando es solo sentimientos y pasiones, isso passa no meio das primeiras provações. eso se acaba en las primeras O pruebas. fato de estarmos aqui em pleno período de pandemia, El hecho de estar aquí en un periodo de pandemia, de fazermos alguns sacrifícios, de hacer algunos sacrificios, especialmente os pais, especialmente los padres, isso revela que é a vontade de Deus essa união esto revela que es la voluntad de Dios con este matrimonio e que o amor do Senhor está vencendo todas as dificuldades. y que el amor del Señor vence todas las dificultades. Por que Salomão não entendia esse assunto do caminho do jovem como a donzela?
¿Por qué Salomón no entendía este asunto en la relación de un hombre y una doncella? sendo ele o homem mais sábio daquele tempo. Siendo él el hombre más sabio en aquel tiempo. Porque o casamento na terra é um mistério que nasceu no coração de Deus desde a eternidade. Porque el misterio del matrimonio en la tierra está ligado a un misterio que nació en el corazón de Dios desde la eternidad. Ele é um reflexo do grande casamento entre Cristo e a igreja. Es un reflejo entre un gran matrimonio, entre el de Cristo y la iglesia. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, Por eso el hombre deja a padre y a madre y se une a su mujer, e os dois se tornam uma só carne. y los dos se vuelven una sola carne. Esse é um grande mistério que ilustra a união entre Cristo e a igreja. Este es un gran misterio que nos muestra el amor entre Cristo y su iglesia. Martim Lutero falou como um poeta. Martín Lutero, hablando como un poeta, Disse que não existe comunhão, relacionamento ou companheirismo dice que no existe comunión o relaciones o un compañerismo mais adorável, amigável e fascinante do que um bom casamento. más adorable, amigable y fascinante que un buen matrimonio. Por isso, diante de uma sociedade decadente, Por eso, delante de una sociedad en decadencia que tem banalizado o real sentido do casamento, que ha banalizado el verdadero sentido del matrimonio, a celebração do casamento é um momento solene, la celebración del matrimonio es un momento solemne que testemunha o triunfo do amor. que da testimonio acerca de la victoria del amor. Deus fez tudo formoso em seu devido tempo. Dios hizo todo hermoso en su debido tiempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. También puso eternidad en el corazón del hombre. Nós desfrutamos de sensações Nosotros disfrutamos de ciertas sensaciones e desejos que não encontram resposta nessa terra. y deseos que no se encuentran ligados a esta tierra. E isso prova de que todas as respostas se encontram no Deus eterno. Y eso prueba que todas las verdaderas respuestas se encuentran en un Dios eterno. Deus nos leva a passar por experiências para compreender o seu coração. Dios nos lleva a pasar por ciertas experiencias para conocer su corazón. Deus interpreta a si mesmo, nos levando a essas experiências misteriosas. Dios se da a conocer a sí mismo, llevándonos a nosotros a pasar por ciertas experiencias. O homem não compreende claramente as obras de Deus, El hombre no comprende claramente las obras de Dios, mas Deus lhe faz compreender o seu coração pelas experiências. mas Dios le hace comprender su corazón pasándolo por ciertas E o experiencias. casamento é um desses mistérios mais maravilhosos que podemos experimentar. Y el matrimonio en este asunto es una de las cosas más maravillosas que un hombre puede experimentar. Infelizmente, a sociedade de hoje está tão decadente Infelizmente vivimos en una sociedad tan decadente, que a família tem sido tão atacada, donde la familia es tan o atacada casamento tão um nível tão baixo, y el matrimonio ha caído a un nivel tan bajo, e nós precisamos voltar às escrituras. y nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Existe um texto no livro de Malaquias Existe un texto en el libro de Malaquías que mostra o coração de Deus partido, que dice que el corazón de Dios está quebrado quando os homens não entendem esse mistério solene do casamento. cuando los hombres no disciernen este misterio solemne del matrimonio. O profeta Malaquias condenou o desvio do povo de Deus no passado. El profeta Malaquías condenó el desvío del pueblo de Dios en el pasado. Os homens quebraram a aliança com Deus ao quebrar sua aliança com suas esposas. Los hombres rompieron el pacto con Dios al quebrar el pacto con sus esposas. Eles rebaixaram o sentido do casamento Ellos rebajaron el sentido del matrimonio e o tornaram em algo vulgar. y lo volvieron algo vulgar. Disse Malaquias: Dice Malaquías, não somos filhos do mesmo pai? no somos hijos del mismo Padre, Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? no fuimos creados por el mismo Dios. Então por que trairíamos uns aos outros Entonces, ¿por qué nos traicionaríamos los unos a los e otros? quebramos a aliança de nossos antepassados? Y quebramos el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Una cosa detestable fue hecha en Jerusalén y en Israel. Você percebe que Deus estava triste e zangado, Usted percibe que Dios está triste y conmovido, porque os homens acham que pode ter relacionamento com Deus, mas desonrando sua esposa. porque a veces los hombres piensan que pueden acercarse a Dios deshonrando a su esposa. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama Los hombres de Judá habían contaminado el santuario que Dios amaba ao se casarem com mulheres que adoram deuses estranhos.
a casarse con mujeres que adoraban dioses extraños. Eles aprenderam algumas coisas erradas quando eles passaram pelo Egito Ellos aprendieron algunas cosas equivocadas cuando estuvieron en Egipto e quando também saíram do cativeiro de Babilônia. y también cuando salieron del cautiverio babilónico. Eles se esqueceram do propósito de Deus Ellos olvidaron el propósito de e Dios tomaram os costumes do mundo y se volvieron y adoptaron las costumbres del e mundo. os costumes do mundo religioso apostatado. Y las costumbres del mundo religioso en apostasía. Eles acharam que podiam tomar mulheres que não conheciam a Deus. Ellos creían que podían tomar y casarse con mujeres que no conocían a Dios. E assim eles começaram a quebrar o pacto do Senhor. Y así ellos rompieron el pacto con el Señor. Mas eles achavam que poderiam cultuar a Deus vivendo dessa maneira. Y ellos pensaban que podían servir y adorar a Dios viviendo de esta manera. Então, Malaquias ainda continua a falar Y entonces Malaquías continúa diciendo que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso. que el Señor elimine de las casas de Israel hasta el último hombre que ha hecho esto. E que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Y que aún así presenta una ofrenda al Señor de los ejércitos. Eles achavam que Deus podia aceitar a sua oferta, o serviço, o culto, Ellos pensaban que Dios podía aceptar sus ofrendas, sus servicios, su culto, desonrando a Deus no matrimônio. deshonrando al mismo tiempo a Dios en sus Há matrimonios. uma coisa que vocês fazem. Hay una cosa que ustedes hacen. Vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem. Ustedes llenan el altar del Señor de lágrimas y gemidos, Porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. porque Él no atiende a sus oraciones ni sus ofrendas acepta con placer. Não adianta o homem chorar e fazer sacrifício na terra, No le sirve al hombre llorar y hacer sacrificios aquí en la se tierra Deus nos céus não está ouvindo. si Dios en el cielo no lo está oyendo. Não espere a bênção de Deus se você estiver vivendo contra as Escrituras. No debe esperar el hombre la bendición de Dios si el hombre está viviendo en contra de Dios y las escrituras. Então eles perguntavam, mas por que Deus não está recebendo nosso sacrifício? Entonces ellos se preguntaban, pero Dios, ¿por qué no está recibiendo nuestros sacrificios? E o Senhor respondeu por Y el Malaquias. Señor respondía por Malaquías. Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez com a sua esposa quando jovem. Porque el Señor es testigo del matrimonio y del pacto que usted hizo con su esposa cuando era joven. Você está vendo isso? ¿Usted está viendo esto? O Senhor foi o testemunha principal naquelas bodas ou naquela cerimônia. El Señor era el testigo principal en aquellas bodas y aquella ceremonia. E esse é o problema do nosso tempo também. Y ese es el problema de nuestros tiempos hoy. Quando as pessoas vão fazer a programação das bodas, Cuando las personas están programando su matrimonio, elas pensam praticamente em tudo. ellas piensan prácticamente todas las Nos cosas. convidados, Los invitados, na comida, la comida, nos arranjos, los arreglos, como vai ficar as cadeiras, a filmagem. cómo va a quedar las sillas, la grabación. Se pensa em tudo. Usted piensa en todo. Mas infelizmente essa geração esquece do mais essencial. Mas infelizmente nuestra generación olvida lo más importante, Aquele que deveria vir em primeiro lugar. aquel que debería estar en el primer lugar. Existe uma testemunha invisível no matrimônio. Existe un testigo invisible en el matrimonio. Muitas vezes ele não é convidado. Muchas veces no es convidado. As pessoas esquecem de Deus. Las personas se olvidan de Dios. Aqueles que ajudam a fazer a programação deveriam temer, Aquellos que ayudan a hacer la programación deberían temer, porque às vezes existem programações que excluem Deus. porque a veces hacemos una programación donde Dios no está. O tempo de hoje é tão em declínio El tiempo que nosotros vivimos está tan declinado que as pessoas esquecem dessa fiel testemunha. que las personas se olvidan que hay un fiel testigo. E quando elas programam como será a condução do casamento, da celebração, Y cuando ellos programan cómo será toda la celebración, elas inclusive coordenam o que os pregadores devem pregar. ellas a veces hasta coordinan qué deben predicar los predicantes. E às vezes a festa dura muito mais tempo, as danças, do que a mensagem. Y a veces la fiesta dura mucho y poco tiempo el mensaje. Isso é muito perigoso, Y eso es muy peligroso, porque já estamos começando errado. porque ya estamos comenzando Devemos equivocadamente. ter muito cuidado com isso Debemos tener mucho cuidado con eso e não fazer parte dessa geração apostatada. y no ser parte de la generación que está en O apostasía. Senhor estava furioso aqui El Señor estaba airado aquí porque eles se esqueceram que Ele foi a testemunha principal porque ellos olvidaron que Él era el testigo principal quando eles, os jovens casados, fizeram seus votos. cuando aquellos jóvenes se casaron e hicieron sus votos.
Isso é muito sério. Eso es muy serio. Deus leva muito a sério os votos no matrimônio. Dios toma muy en serio cuando los hombres hacen un pacto en el matrimonio. C.S. Lewis, pensador que ajudou muito o povo de Deus, C.S. Lewis, un gran pensador que ayudó al pueblo cristiano, ele diz que o que sustenta o casamento é o pacto diante de Deus e não os sentimentos. él dice que lo que sostiene un matrimonio es el pacto delante de Dios y no los sentimientos. Porque os sentimentos serão abalados no processo do casamento. Porque los sentimientos serán golpeados en el proceso del matrimonio. É um processo de adaptação e transformação. El matrimonio es un proceso de adaptación y transformación. E às vezes amamos tremendamente num dia Y a veces amamos muy grande a una persona en un día. e no outro dia queremos matá-la. Y el otro día queremos matarla. Talvez isso não aconteça com Jonathan e Jéssica, Tal vez eso no acontezca con Jonathan ou não y aconteceu Jessica, com aqueles que estão casados aqui. o no ha acontecido con aquellos que están casados. É uma grande exceção. Hay una gran decepción. Se formos verdadeiros, Si somos sinceros, nós vamos às vezes considerar que casamos errado. a veces nosotros vamos a pensar que nos casamos equivocadamente, Porque nós não entendemos que o casamento é um mistério. porque nosotros no entendemos el misterio que hay en el matrimonio. Numa liberdade eu vou dizer que é também uma armadilha para nós. Con toda libertad yo podría decir que el matrimonio también es una trampa para nosotros. Nós nos casamos para ser felizes Nosotros nos casamos para ser e felices esquecemos que o casamento é um meio de transformação para a glória dele. y nosotros olvidamos que Dios usa el matrimonio como un medio para transformar. Por isso, quando os homens esquecem de Deus, Por eso cuando los hombres se olvidan de Dios, Malaquias está dizendo que esses homens foram infiéis à sua companheira. Malaquías nos dice que ellos llegaron a ser infieles a sus compañeras. Embora ela continuasse a ser a sua companheira. Ahora, aunque ella continuase siendo su compañera, Ela foi a esposa a qual você fez os seus votos de casamento. ella era la esposa con la cual ellos habían hecho el pacto y sus votos de matrimonio. No ato dos votos, das bênçãos do casamento, En el acto de los votos y las bendiciones del matrimonio, o Senhor os fez um só com a sua esposa. el Señor los hizo uno solo con su esposa. Em corpo e espírito vocês pertencem a Ele. En cuerpo y en espíritu ellos pertenecían a E o él. que Deus quer? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pergunta Malaquias. Pregunta Malaquías. Dessa união Ele busca filhos dedicados a Ele. En esta unión Él quiere tener una generación de hijos dedicados para Él. Filhos piedosos. Hijos Que piadosos. possam seguir diante da sociedade dando testemunho. Hijos que puedan dar testimonio en la sociedad. Portanto, guarde o seu coração, disse Malaquias. Por tanto, dice Malaquías, guardaos en vuestros corazones. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Permanezcan fieles a la esposa de su juventud. Hoje nós todos precisamos guardar o nosso coração. Hoy todos nosotros necesitamos guardar nuestros O corazones. mundo está banhado, imergido em pornografia. El mundo hoy en día está sumergido en la pornografía. Nós temos um ataque terrível contra o casamento e a família. Nosotros tenemos ataques terribles contra el matrimonio y contra la Aqui era familia. o povo de Deus e eles cederam ao espírito do mundo. Aquel pueblo de Dios descrito en Malaquías, ellos cedieron al espíritu del mundo. Mas o Senhor está dizendo: eu odeio o divórcio. Mas el Señor les está diciendo, yo odio sus divorcios. Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade. Divorciarse de su esposa es hacer una tremenda crueldad, Diz o Senhor dos Exércitos. dice el Señor de los ejércitos. Ele aqui não se revela como Salvador, mas Senhor dos Exércitos. Él aquí no nos habla como el Salvador, sino como el Señor de los Ou ejércitos. seja, você terá uma guerra muito séria com O Deus sea, usted va a tener un problema muy serio con Dios e vai conhecê-lo como Senhor da guerra, y va a conocerlo a él como el Señor de la se guerra. não honrá-lo a Ele primeiro no casamento. Si usted no honra al Señor primero en su matrimonio. Portanto, guarde o seu coração e não seja infiéis. Por tanto, guárdense en sus corazones y no sean infieles. Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Porque el Señor es el testigo cuando usted hizo los votos y el pacto con su esposa. No livro de Pedro, 1 Pedro 3, En el libro de 1 Pedro 3, nós aprendemos que o casamento é uma escola de quebrantamento e transformação. nosotros aprendemos que el matrimonio es una escuela donde Dios nos transforma y nos quebranta. Guarde isso no seu coração, Guarde eso en su corazón, especialmente os noivos. especialmente los novios. É uma escola Es una escuela e não tem um manual.
y no hay manual. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Mas necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder cada dia aprender a viver o matrimônio diante do Senhor. para poder cada día aprender a vivir el matrimonio delante del Señor. Antes do casamento, ambos eram, digamos, um tipo de pessoa. Antes del matrimonio, ambos eran, digamos, un tipo de persona. E depois que se casam, de tempo em tempo, se revelam como pessoas bem diferentes. Y después de que se casa, de tiempo en tiempo, se dan cuenta que son personas bien diferentes. Nós vamos descobrir que nem nós mesmos nos conhecemos. Y nosotros vamos a descubrir que nosotros ni siquiera mismos nos conocemos. Então é necessário amor e paciência. Entonces hay que tener amor y É paciencia. necessário amar a Deus e contar com a obra do Espírito Santo no casamento. Es necesario contar con Dios, con la obra del Espíritu Santo en el matrimonio. Só para entendermos, o casamento revelará o dragão que existe dentro do príncipe. Solo para entender, el matrimonio revelará el dragón que existe en el príncipe E a fera que existe dentro da princesa. y la fiera que existe dentro de la princesa. Eu me lembro de uma coisa interessante que aconteceu e é verdadeira. Yo recuerdo una cosa interesante que me sucedió y es verdadera. Mentiram para uma jovem chamada Miriam. Mentí para una joven llamada Miriam. Mentiram. Mintieron para una joven llamada Miriam. Pobrezinha, ela acreditou. Pobrecita, ya creyó. Falaram para ela, casem com o irmão Gerson. Hablaron para ella, cásese con el hermano Gerson. Ele é um homem muito amado e vai dar um excelente marido. Él es un hombre muy amado y va a ser un excelente marido. E ela casou. Y ella creyó y casó. Dia eles estavam discutindo Un seriamente. día estaban discutiendo seriamente. E como a coisa ficou muito intensa, Como la cosa se puso muy intensa, ela se calou, se ajoelhou ella se cayó y se arrodilló e se cobriu com o véu na cama e foi orar a Deus. y se cubrió con su velo en la cama y fue a orar a Dios. Aquele jovem Gerson que dizia que ele era muito amado, Aquel joven Gerson que decía que era muy amado ficou muito furioso. quedó muy furioso. Ele falou, eu não acabei de falar porque você foi se separar para Deus. Él le dijo, yo no acabé de hablar con usted, usted se va a hablar con Dios. Como é que você pode ficar com Deus se eu sou seu marido? ¿Cómo usted puede irse a hablar con Dios si yo soy su marido? Então Deus falou com ele. Entonces Dios habló con aquel joven Gerson. Antes dela ser a sua esposa, é minha filha. Antes de ella ser mi esposa, ser su esposa, es mi hija. E o que você acha ser nela defeito, eu vejo como virtude. Y lo que usted halla en ella como un defecto para mí es una virtud. Ele ficou muito envergonhado e se converteu. Aquel joven quedó muy avergonzado y se convirtió. Ele quase ouviu os anjos falando, é melhor você não resistir. Él casi oyó a los ángeles hablando, mejor usted no resistir. Ele já tinha uma vocação ao ministério, já servia. Yo ya tenía una vocación al ministerio, ya servía. Eu queria que ela se comportasse como uma esposa de um obreiro. Y yo quería que ella se comportase como la esposa de un obrero. Mas ela era muito risonha, hospitaleira e muito alegre, Mas ella era muy alegre, muy risueña, muito extrovertida. muy E extrovertida. eu queria mudá-la para ser como eu era. Yo quería cambiarla para que ella fuera como yo era. Mas Deus me mostrou que isso são virtudes. Mas Dios me mostró sus virtudes. Então ele passou a ver a esposa como Deus a vê. Entonces pasé a ver a mi esposa como Dios la ve. Deixou de querer que ela fosse o que ele queria que ela fosse. Dejé de querer que ella fuese lo que yo quería que fuera. Passou a amá-la como Deus a ama e a fez. Y pasé a amarla como Dios la ama y como Dios la O hizo. que antes era uma fraqueza, agora passou a ser visto como virtude. Aquellas cosas que antes pensaba que eran unas debilidades llegaron a ser virtudes. Isso mostra que a jovem Miriam fez o que a Bíblia diz. Entonces eso muestra que la joven Miriam hizo aquello que la Biblia dice. As mulheres que têm marido que são descrentes. Las mujeres que tienen marido que no son creyentes, Ou seja, a gente acha que isso só serve para o incrédulo. la gente piensa que eso solo sirve para el incrédulo. Mas muitas das vezes nós somos incrédulos. Mas muchas veces nosotros somos y actuamos como Então incrédulos. diz que o adorno dessa mulher, a beleza dessa mulher, não ser o exterior, Entonces el pasaje dice que la belleza de esta mujer no sea lo externo, mas sim o espírito interior manso e quieto diante de Deus. mas sí un corazón manso y recto delante de Dios. O homem interior que está nela. El hombre interior que está en ella. Ela ficou em silêncio e deixou o homem interior, que é Cristo, falar com esse jovem autoritário. Ella dejó que el hombre interior, o sea, Cristo en ella, hablara con aquel joven autoritario. Normalmente um homem só escuta outro homem mais forte que ele. Normalmente el hombre solo escucha a un hombre más fuerte que él. Por isso que quando tem crise no casamento, a melhor coisa para a jovem fazer é dobrar o seu joelho e orar.
Por eso cuando tienen una crisis o un conflicto en el matrimonio, lo mejor que una mujer puede hacer es doblar sus rodillas y orar. Você pode falar, Senhor, o homem que tu me deste, o marido que tu me deste. Usted puede hablar al Señor, Señor, el marido que tú me diste. E às vezes os homens são os cabeções. Y a veces los hombres somos E cabezones. precisamos realmente deixar que Deus tome a causa. Y necesitamos dejar que Dios tome la causa. Um grande segredo para superar as crises do casamento Un gran secreto para superar las crisis en el matrimonio é ambos os cônjuges aprender a se humilhar em oração es ambos, como cónyuges, aprendernos a humillar en oración e permitir que o homem interior que habita nele e nela possa falar e conduzir. y permitir que Cristo que habita en ellos pueda actuar. Então, no versículo 7 de 1 Pedro 3 diz: Entonces, en el versículo 7 de 1 Pedro 3 dice: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Maridos, vivid sabiamente con sus esposas en el hogar, Com discernimento, con discernimiento, e tendo consideração para com a vossa mulher y teniendo consideración de vuestras mujeres como parte mais frágil. como una parte más frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Tratarlas como herederas, coherederas de la gracia juntamente, Para que não sejam interrompidas as vossas orações. para que vuestras oraciones no sean interrumpidas. Deus não vai ouvir a sua oração. Dios no oirá sus oraciones. Homem, Hombre, se você não se acertar primeiro com a sua esposa. si usted no hace las cosas adecuadamente, E con su igualmente, esposa, esposa, igualmente esposa, Deus não poderá, você não poderá desfrutar dos privilégios da oração igualmente la esposa no va a poder disfrutar de los privilegios de se la não oración houver diálogo com o esposo. si no hay diálogo con su esposo. Os céus poderão fechar as portas se a relação entre marido e mulher estiver abalada. Los cielos pueden cerrar las puertas si la relación entre el hombre y la mujer ha sido afectada. Ambos terão que aprender a cuidar das coisas que o cônjuge se importa, Ambos tienen que aprender a cuidar las cosas que para su pareja son importantes, mas que para si mesmo não é importante. aunque para usted no sea importante. O homem prefere passar horas em sua biblioteca, El hombre prefiere pasar horas en su ou biblioteca, na sua moto, ou no seu carro, o en su moto, o en su carro, do que gastar alguns minutos consertando um problema na cozinha ou no banheiro. que pasar algunos minutos concertando algún problema en la cocina o en el baño. O segredo do casamento é fazer o outro feliz, El secreto del matrimonio es intentar hacer al otro feliz. é dar a vida pelo outro como Cristo deu sua vida por nós. Es dar la vida por nosotros, así como Cristo dio su vida por O homem nosotros. precisará assumir, então, os 3 ministérios do Antigo Testamento: El hombre necesita asumir los 3 ministerios del Antiguo Testamento: sacerdote, profeta e rei. sacerdote, profeta y rey. Ele precisa ser um intercessor Él necesita interceder para levar o seu casamento diante do Senhor. para llevar el matrimonio delante Então del ele Señor. poderá ter a palavra de Deus como um profeta para dirigir a sua casa. Entonces tendrá la palabra de Dios como profeta para poder dirigir su E casa. só assim ele poderá ser como um rei na sua casa que governe Y solo así podrá ser como un rey en su casa que sabe gobernar e possa também ser o provedor. y también ser proveedor. Quando o Senhor fala em Malaquias, guarde o coração de vocês. Cuando el Señor le dice allí en Malaquías a los hombres, guarden sus corazones, Somente cheio do Espírito Santo poderemos fazer isso. solamente nosotros llenos del Espíritu Santo. Somente podemos hacer assim poderemos amar um ao outro e ser transformados. eso. Solamente así podremos amarnos los unos a los otros. Somente assim haverá mais príncipe e menos dragão, Solamente así habrá más un príncipe que un dragón e mais uma princesa do que uma fera. y más una princesa que una fiera. O casamento é tão profundo ao ponto de unir céu e terra. El matrimonio es algo tan profundo que puede unir el cielo y la tierra. O quebrantamento do casamento atrai os céus para o seu lar. El quebrantamiento en el matrimonio atrae los cielos a nuestro hogar Aí, infelizmente, precisamos lembrar y felizmente necesitamos recordar que o orgulho e a competição atraem o inferno. que el orgullo y la competición atraen el infierno. Então é necessário escolher amar a pessoa Entonces es necesario escoger amar a la persona que agora está como uma pessoa desconhecida para você. que ahora está como una persona no conocida para usted.
está se revelando no cônjuge algo que você não esperava. Cuando se revela algo en su pareja que usted no esperaba, Até que cada um atinja a pessoa madura e amável que Deus deseja que sejamos. hasta que cada uno lleguemos a ser esa persona madura y amable que Dios desea que Por isso seamos. é necessário paciência, perdão e amor. Es necesaria la paciencia, el perdón y el amor. Lembre-se que o casamento é um mistério. Recuerde, el matrimonio es un misterio. Nós não fomos devidamente treinados para isso. Y no fuimos bien entrenados para eso. É uma instituição divina onde Deus manifesta sua graça e amor. Es una institución divina donde Dios manifiesta su gracia y su Tenham amor. paz e esperança. Tengan paz y esperanza. Não faltará graça e cuidado de Deus No va a faltar la gracia y el cuidado de em Dios cada situação. en cada situación. Porque Deus, o Deus do universo, Porque el Dios del universo escolheu ser glorificado nas nossas casas. escogió ser glorificado en Que nuestros hogares. maravilhoso é isso. Qué maravilloso es esto. A lição da transformação da água em vinho nas bodas de Canaã La lección o el milagro de la transformación del agua en vino en la nos boda de ensina Canaán que quando o prazer e a alegria humanas acabarem, nos enseña que cuando los placeres y la alegría humana se acaben, se agoten, as do céu surgirão. y del cielo surgirá. Quando o prazer do romantismo faltar, Cuando los placeres del romanticismo hagan falta, Ele nos ensinará a amarmos de verdade. Él nos va a enseñar a amarnos de verdad. De maneira que, contradizendo as mentiras do mundo, De manera que contradiciendo las mentiras del mundo, se andarmos com Deus, si caminamos con o Dios, casamento será sempre renovado, el casamiento, el matrimonio siempre será renovado, mais profundo, más profundo, mais real, más real, mais companheirismo. más amistad. E como um vinho mais velho é melhor, Como el vino viejo es mejor, quanto mais andarmos com Deus. cuanto más caminar con A Dios. cada ano que passa, Cada año que pasa, amaremos mais um ao outro nos amaremos más el uno al e o otro casamento será glorioso. y el matrimonio será glorioso. Terminando, precisamos ressaltar que a missão do casamento Terminando, necesitamos resaltar que la misión del matrimonio é glorificar a Deus. es glorificar a E Dios. quando temos esse discernimento e esse propósito, Cuando discernimos y tenemos ese propósito, nada nos faltará nos céus. nada nos va a faltar en los cielos. Deus abençoe profundamente Jonathan e Jéssica, Que Dios bendiga profundamente a Jonathan y a e Jessica, que vocês possam representar bem Cristo e a igreja que ustedes puedan representar bien a Cristo y a la e iglesia ser um testemunho desse tempo. y ser un testimonio en este tiempo. Então, como Deus disse que foi testemunha dos votos dos jovens que estavam casando ali em Malaquias, Como Dios dice allí en Malaquías que Él fue el testigo en los votos de aquellos jóvenes e que isso é tão importante diante de Deus, y que esto es tan importante delante de Dios, vamos aos votos, vamos a ir a los votos, começando com o cabeça, o Arão.